Imagine encontrar uma cidade inteira abandonada sem qualquer sinal de batalha, ou descobrir um manuscrito escrito em um idioma que ninguém conseguiu decifrar há mais de 600 anos. Apesar de todos os avanços da arqueologia e da tecnologia, alguns dos maiores mistérios da história continuam sem resposta. O manuscrito Voynich. Em 1912, um antiquário chamado Wilfrid Voynich encontrou um livro diferente de qualquer outro já visto. Suas páginas estavam repletas de plantas que não existem, diagramas astronômicos estranhos, figuras humanas misteriosas e um idioma completamente desconhecido. Análises mostraram que o pergaminho foi produzido no século XV, descartando a possibilidade de uma falsificação moderna. Desde então, criptógrafos, linguistas e até especialistas responsáveis por quebrar códigos durante a Segunda Guerra Mundial tentaram decifrar seu conteúdo. Nenhum conseguiu. Alguns acreditam que o manuscrito esconda conhecimentos científicos da Idade Média. Outros defendem que seja apenas uma fraude extremamente elaborada. Mais de 600 anos depois, ninguém sabe quem escreveu o livro, qual era seu verdadeiro propósito ou o que aquelas páginas realmente significam. O exército perdido de Cambises II no século VI a.C., o rei persa Cambises II enviou aproximadamente 50 mil soldados para destruir o famoso Oráculo de Amon, localizado no deserto egípcio. Segundo o historiador Heródoto, o enorme exército avançou por vários dias até ser surpreendido por uma gigantesca tempestade de areia. Em poucas horas, todos os homens teriam desaparecido completamente, sem deixar sobreviventes. Durante séculos, muitos acreditaram que a história fosse apenas uma lenda. No entanto, arqueólogos já encontraram possíveis vestígios de armas e restos humanos na região, reacendendo o debate. Será que aquele exército realmente foi engolido pelo deserto? Ou tudo não passou de um relato exagerado da antiguidade? Até hoje, ninguém conseguiu responder com certeza. A colônia perdida de Roanoke. Em 1587, mais de 100 colonos ingleses chegaram à ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, para fundar uma das primeiras colônias inglesas na América. Pouco tempo depois, o governador John White voltou à Inglaterra em busca de suprimentos. Por causa da guerra contra a Espanha, ele só conseguiu retornar quase 3 anos depois. Ao chegar, encontrou a colônia completamente vazia. Não havia corpos, sinais de batalha ou qualquer pista sobre o paradeiro dos moradores. A única evidência era a palavra Croatoan, gravada em uma árvore. Alguns historiadores acreditam que os colonos tenham sido acolhidos por tribos indígenas. Outros defendem que foram mortos ou obrigados a abandonar a região. O verdadeiro destino daquela comunidade continua sendo um dos maiores mistérios da história americana: o Tesouro dos Cavaleiros Templários. Durante a Idade Média, os Cavaleiros Templários acumularam uma fortuna gigantesca graças às suas terras, fortalezas e ao sistema financeiro que administravam em toda a Europa. Mas em 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de toda a ordem. Quando seus soldados chegaram para confiscar as riquezas dos templários, descobriram que praticamente todo o tesouro havia desaparecido. Alguns relatos afirmam que navios deixaram discretamente o porto de La Rochelle poucos dias antes das prisões. Desde então, inúmeras teorias surgiram. Há quem acredite que a fortuna esteja escondida na Escócia, em Portugal ou até enterrada em algum local secreto da Europa. Mais de 700 anos depois, ninguém encontrou provas definitivas sobre o paradeiro do lendário tesouro templário, o mistério dos príncipes da Torre. Em 1483, após a morte do rei Eduardo IV da Inglaterra, seus 2 filhos, Eduardo V e Ricardo de Shrewsbury, foram levados para a Torre de Londres. Oficialmente, eles aguardariam a coroação do irmão mais velho. No entanto, pouco tempo depois, os 2 simplesmente desapareceram. Nunca mais foram vistos em público. A principal suspeita recai sobre Ricardo III, tio dos jovens,
que assumiu o trono pouco tempo depois. Séculos mais tarde, ossos de duas crianças foram encontrados na Torre de Londres, mas exames nunca conseguiram comprovar definitivamente sua identidade. Até hoje, ninguém sabe se os príncipes foram assassinados, conseguiram fugir ou tiveram outro destino desconhecido. A Arca da Aliança. Segundo a tradição bíblica, a Arca da Aliança guardava as tábuas dos 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés. Ela era considerada o objeto mais sagrado do antigo povo de Israel. Depois da destruição do primeiro templo de Jerusalém pelos babilônios, no século VI a.C., a arca desapareceu completamente. Alguns afirmam que ela foi escondida antes da invasão. Outros acreditam que foi levada para a Etiópia, onde supostamente permanece protegida até hoje. Também existem teorias de que tenha sido destruída ou escondida em algum local secreto sob Jerusalém. Apesar das inúmeras expedições realizadas ao longo dos séculos, nenhuma evidência arqueológica confirmou qualquer uma dessas hipóteses. A cidade perdida de Atlântida. A história de Atlântida surgiu há mais de 2000 anos nos escritos do filósofo grego Platão. Segundo ele, tratava-se de uma civilização extremamente rica, poderosa e tecnologicamente avançada, destruída por uma enorme catástrofe em apenas um único dia. Desde então, exploradores e pesquisadores tentam descobrir onde essa cidade estaria localizada. Já foram sugeridos locais no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo, no Caribe e até na Antártida. Alguns acreditam que Atlântida realmente existiu e foi destruída por um terremoto ou tsunami. Outros defendem que Platão criou toda a história apenas como uma metáfora política. Sem qualquer prova definitiva, Atlântida continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade. O assassino do Zodíaco. No final da década de 1960, um serial killer passou a aterrorizar o norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele atacava suas vítimas sem um padrão claro e, após alguns dos crimes, enviava cartas para os principais jornais da região. Nessas mensagens, assumia a autoria dos assassinatos, debochava da polícia e incluía criptogramas que, segundo ele, revelariam sua identidade. O criminoso assinava todas as cartas com um misterioso símbolo de mira e ficou conhecido como Assassino do Zodíaco. Ao longo dos anos, dezenas de suspeitos foram investigados. Alguns dos códigos enviados por ele chegaram a ser decifrados décadas depois por especialistas e até por investigadores amadores, mas nenhum deles revelou quem realmente era o assassino. Apesar dos avanços da perícia moderna, análises de DNA e inúmeras investigações, sua verdadeira identidade nunca foi confirmada. Mais de 50 anos depois, o assassino do Zodíaco continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal, e seu nome verdadeiro permanece desconhecido: a Câmara Secreta da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das construções mais impressionantes da história. Durante muito tempo, acreditou-se que todos os seus corredores já haviam sido descobertos, mas em 2017, cientistas utilizaram uma tecnologia capaz de detectar estruturas ocultas através da pedra. O resultado surpreendeu o mundo. Foi identificado um enorme espaço vazio dentro da pirâmide, com dezenas de metros de comprimento. Até hoje ninguém sabe exatamente o que existe ali. Pode ser uma câmara funerária ainda desconhecida, um corredor secreto ou apenas uma estrutura utilizada durante a construção. Enquanto os pesquisadores buscam uma forma segura de explorar esse espaço, o mistério permanece. O túmulo de Gengis Khan. Gengis Khan construiu o maior império contínuo da história, conquistando territórios que iam da Ásia até a Europa Oriental. Quando morreu, em 1227, seus seguidores fizeram de tudo para esconder o local de seu enterro. Relatos antigos afirmam que todos os envolvidos na cerimônia foram mortos para preservar o segredo. Depois disso, cavalos teriam passado repetidamente pelo local para apagar qualquer vestígio da sepultura. Desde então,
Inúmeras expedições tentaram localizar o túmulo do conquistador. Mesmo utilizando satélites, drones e equipamentos modernos, nenhuma conseguiu encontrar sua localização. Quase 800 anos depois, o maior conquistador da história continua descansando em um lugar completamente desconhecido. A história da humanidade está repleta de perguntas que talvez jamais sejam respondidas. Mesmo com toda a tecnologia disponível atualmente, alguns enigmas continuam desafiando arqueólogos, historiadores e cientistas do mundo inteiro. Talvez um desses mistérios seja finalmente solucionado nos próximos anos, ou talvez permaneça para sempre escondido entre as páginas da história. E você, qual desses mistérios mais chamou sua atenção? Existe algum outro enigma histórico que deveria estar nesta lista? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.